boa noite, sejam muito bem-vindos ao Momento Esporte, seu novo programa de esporte aqui na Flix TV. Futebol é a paixão nacional e nós vamos falar dessa paixão. Você que é gremista, você que torce para o Flamengo, para o Bahia, tem que assistir o programa, viu? Eu entrevistei os presidentes dos clubes, fiz perguntas sobre gestão, sobre dívidas, sobre contratações. O programa ficou imperdível, você tem que conferir. Nós vamos falar de futebol de uma maneira um pouco diferente do que você está acostumado. Vamos falar da importância da profissionalização da gestão do futebol. Assunto bastante pertinente com esse escândalo envolvendo a maior entidade esportiva do mundo. As cifras envolvendo futebol aqui no nosso país têm alcançado patamares inéditos. Segundo o texto da Brasil Sports Marketing, a receita dos principais clubes cresceu 190%, gente, superando a marca dos 3 bilhões de reais. E os clubes têm de lidar com dívidas milionárias. O levantamento da Procuradoria-Geral da Fazenda mostra que as dívidas de 103 clubes totalizam mais de 2 bilhões de reais. Segundo a revista Veja, haveria ainda a estimativa de que esses números ultrapassem os 4 bilhões. É muita coisa, né, gente? Um dos itens da medida provisória aprovada recentemente pela presidente Dilma Rousseff é que os clubes terão que modernizar e melhorar a relação econômica dos times de futebol, que têm até 20 anos para que as contas sejam quitadas. Desafio financeiro, calendário ineficiente, violência, estádios vazios, problemas políticos de gestão e governança são questões que evidenciam cada vez mais a necessidade da profissionalização das entidades esportivas. Foi nesse contexto que a Brasil Sports Marketing realizou o Fórum Business FC, gente, o principal evento destinado exclusivamente a negócios, gestão e marketing do futebol. Evento criado pela Trevisan, Escola de Negócios, Pluriconsultoria e Fã-Clube, que contou com a presença de dirigentes, gestores e especialistas do mercado esportivo. Eu fui conferir o evento que aconteceu antes da notícia envolvendo a FIFA, mas mesmo assim as entrevistas vêm acrescentar e muito. Vamos dar uma olhada como foi o Fórum Business FC e, na sequência, a entrevista com os organizadores. If you sense an illusion, let me tell it not so. Nobody will judge my fate. It's in your heart, it's in your soul. Sunday's coming, we are getting high. Fernando, qual que é a proposta do Fórum Business FC de Gestão e Marketing? Olha, o primeiro objetivo é a gente abrir um espaço para debater temas que nem sempre são aprofundados na grande mídia, né? Relacionados à gestão e marketing, né? Discute-se muito a questão dentro de campo, a tática, a parte física, a técnica e muito pouco sobre o entorno, a organização do futebol. Então, essa quarta edição do Business FC a gente vem consolidando a discussão desses temas, né, de profissionalização, de patrocínio, de arenas, tudo aquilo que impacta na sustentabilidade econômica do negócio futebol, né? E o segundo grande objetivo é reunir os principais atores desse mercado, né? Que eles têm muita dificuldade também de, mesmo os próprios clubes, de se relacionarem, né? Olham-se muito como rivais, né? Quando que eles deveriam trabalhar como aliados fora do campo e rivais só dentro de campo. Mas também aproximar os clubes das empresas, potenciais patrocinadores, que também há uma distância entre o mercado empresarial e o mundo do futebol.
Então esse seria o nosso segundo grande objetivo, promover esse networking no setor, no segmento. A gente percebia até um tempo atrás que o patrocinador e o clube, o patrocinador e, de repente, as federações esportivas não tinham tanto diálogo. Existia quase que uma diferença de idiomas, né? Porque a gente sabe que o mercado consumidor mudou, o consumidor de esporte mudou, o consumidor de futebol mudou, discutimos muito aí dentro a internacionalização do futebol no Brasil, ou seja, a molecada gostando aí de ver o Barcelona, de ver o Bayern de Munique jogar, e isso é uma pauta que tem que estar sendo discutida o tempo inteiro, né? E acho que hoje em dia existe uma aproximação muito maior, uma sinergia muito maior entre o que desejam os patrocinadores do esporte e o que desejam os clubes, né? Eu acho que é justamente essa sintonia em torno de uma melhoria nas práticas no futebol, uma melhoria nas práticas da gestão, nas práticas de marketing para criar outras maneiras de experiência para o torcedor. E isso tudo é uma grande comunhão, uma belíssima comunhão, né? Que faz com que o esporte só melhore, o negócio como um todo só melhore, porque é um negócio que ainda tem um grande potencial. É gigantesco, mas ainda tem um grande potencial de crescimento e a gente tem que discutir sobre isso todos os dias. Fernando, como surgiu a necessidade de criação desse evento? Bom, surgiu há 4 anos atrás, né? Porque o futebol brasileiro, o volume de recursos que envolve o futebol hoje é na casa de 3 bilhões de reais de faturamento dos clubes, né? Os principais clubes do país. É um valor que subiu cerca de 200% nos últimos 7 anos, né? É um dos setores onde mais cresce o faturamento, né, no país. E é um setor que, paradoxalmente, é um setor pouco profissional, né? Os clubes são geridos de uma maneira ainda amadora, né? Amadora não no sentido pejorativo, mas porque os dirigentes não remunerados, né? E então a gente entende que para você mudar de patamar, já que você tem um porte, né? Você tem clube brasileiro faturando 400 milhões de reais, né? E para você efetivamente ter um porte, ter uma estrutura de gestão equivalente ao porte financeiro, você precisa de gestão profissional. Então, é um fórum em que são dois os objetivos. O objetivo é discutir os temas mais importantes da gestão, da governança e do marketing, que afinal são os elementos que geram recursos para que se invista em jogadores dentro de campo. Nenhum clube hoje consegue, num futebol inflacionado, ser competitivo e ter equipes fortes se ele não tiver dinheiro, né? Ele precisa de muito recurso. E, paralelamente, difundir e promover as melhores práticas e os melhores profissionais. Então a gente tem premiações de vários setores, né, dos clubes de futebol, para fazer com que esses profissionais, incentivar esses profissionais e fazer com que eles tenham cada vez mais espaço. Em contrapartida a esses altos números que você me falou, tem também as altas dívidas, né, dos clubes. Que tem tudo a ver com essa questão da gestão, né? Quer dizer, os clubes, os clubes no Brasil são entidades associativas, sem fins lucrativos, não tem dono na essência. Então não tem ninguém para cuidar disso. Os mandatos dos presidentes são muito curtos e eles agem como a política de Brasília. Quer dizer, cada presidente que se elege, ele traz várias pessoas que apoiaram durante a campanha e coloca eles em cargos dentro dos clubes. Então é óbvio que 2, 3 anos de mandato para pessoas que não têm experiência não é suficiente, fora a interrupção do trabalho dos gestores que tinham antes, porque muitas vezes são tirados do clube e são colocados outros no lugar, né? Alinhados com os novos dirigentes. Aí o que você tem no resultado disso aí? Você tem pouca eficiência, né? E você não tem uma fiscalização, controles efetivos, né? Porque como o setor também não é regulado, né, porque a CBF não faz um papel de regular esse setor, a gente acaba nessa composição toda tendo uma torneira aberta. Então o cara recebe muito dinheiro, arrecada muito dinheiro, mas como tem pressão de torcida, pressão de imprensa, pressão política de conselheiros, eles a cada derrota, precisamos contratar. Contrata qualquer um, paga o que ele está pedindo, por quê? Porque a pressão dentro do clube em cima dos presidentes é muito grande. E ele sabe que daqui a 2, 3 anos ele não vai estar mais ali. Então, tudo está relacionado e isso tudo é tema dos nossos fóruns ao longo dos anos. Parece haver uma certa resistência por parte dos clubes nessa profissionalização de gestão. Você acha que isso ocorre devido a quê? Uma questão cultural mesmo, de costume, né? São muitos anos geridos como clubes sociais. Quando foram fundados lá atrás, eram poucos associados. Hoje são entidades que faturam 200, 300 milhões, quer dizer, faturamento de empresa grande, né? E aí não dá mais para você gerenciar aquilo como se fosse um clube social. Daí a importância
e a necessidade de se profissionalizar a sua gestão. Eu acho que isso está mudando, né? A gente percebeu aqui hoje discursos muito consistentes e muito diferentes de alguns gestores. Isso me deixou positivamente impressionada. Eu fiquei muito feliz, inclusive, de receber até opiniões de outras pessoas que vieram em outras edições do evento e sentiram essa diferença, né? Eu acho que existe uma necessidade e é um movimento que não tem mais volta. Eu acho que a profissionalização dos clubes é um movimento que não tem mais volta. Claro, a gente ainda sofre um pouco com alguns conceitos antigos, principalmente muito vinculados ao negócio dentro de campo, que acaba impactando o negócio fora de campo também, mas é um caminho sem volta, né? Eu acho que não é mais uma tendência, ele já é uma realidade, e eu fiquei muito contente de ouvir determinados discursos aqui, inclusive falando um pouco de união entre os clubes, de alinhamento institucional entre os clubes, de alinhamento entre as entidades, para justamente fazer esse negócio se profissionalizar e crescer cada vez mais. O motivo é a política, né? Os clubes, qualquer clube tem conselhos deliberativos ou conselhos com 100, 200, até 300 pessoas. Todas essas pessoas almejam, têm como um sonho um dia fazer parte da diretoria do clube, né? São essas pessoas que tomam decisões. Então, é difícil imaginar que estas pessoas que almejam estar nesta posição de dirigente não remunerado, e elas conseguem este objetivo através da política e não da sua competência, né? Ou seja, não seriam contratados para gerir aquele clube, mas através da política eles podem gerir aquele clube. Essas pessoas são um maior entrave, porque elas efetivamente querem que o sistema se perpetue, porque elas se veem como no futuro, num trabalho político dentro do clube, conseguirem chegar ao comando dele. A profissionalização no futebol é uma realidade hoje? Eu gostaria de dizer que é uma realidade. Eu acho que ela já acontece. Algumas entidades, algumas marcas estão entendendo que isso é importante, mas tem muito caminho pela frente ainda, né? Eu acho que é justamente por isso que a gente faz esse tipo de evento. Não só para a gente trazer opiniões e confrontar opiniões, mas eu acho que para despertar em quem ainda não entendeu que isso é um caminho sem volta, para despertar nessas marcas, nesses profissionais, esse desejo, né? De justamente trazer esse conhecimento, trazer esse aperfeiçoamento para dentro do negócio e, de fato, cada clube, cada marca, enfim, adotar uma identidade própria, né? Não precisa ser todo mundo igual, ao contrário, acho que justamente essa divergência é muito saudável, mas todo mundo tem que entender que tem que ter essa profissionalização e o efeito desse evento é maravilhoso nesse sentido. A gente não consegue se aprofundar tanto nas pautas, porque o tempo é muito curto, né? Um dia só. Mas são questões que têm que estar na cabeça de todos os executivos inseridos no mercado, de todos os empresários, os profissionais inseridos no mercado de fato. Você acha, Fernanda, que tem algum clube caminhando nesse sentido? Sem dúvida, né? Acho que, infelizmente, né, a gente ainda fica no eixo Rio-São Paulo muito fortemente. O Rio Grande do Sul tem, acho que, uma característica importante aí. Minas Gerais, né, tem, né, esses clubes mais expoentes nesse sentido. A gente vê no resultado, inclusive, das premiações, né? Eu acho que o Flamengo deu um grande salto aí no último ano, principalmente, né? Eu acho que justamente por ser um clube cheio de lacunas e ser um clube que tem uma torcida muito grande, é um clube muito expressivo e qualquer movimento que faz é um movimento muito grande, então por isso, né, eu acho que é muito grandioso assim, o movimento que o Flamengo está fazendo. Enfim, a gente pode destacar aí uma série de outros, eu seria injusta se tentasse falar de todos, certamente eu vou me esquecer de algum, mas eu acredito que sim, que a gente tem excelentes exemplos acontecendo no momento e acho que é atrás desse tipo de iniciativa que todos os outros clubes têm que ir de fato. Você acha que a profissionalização dos clubes já é uma realidade no Brasil? Não, acho que está em andamento, né? Alguns clubes mais à frente do que outros, mas é legal ver também clubes menores como a Chapecoense, o próprio Joinville ganhando prêmios de gestão, que mostra que depende muito de quem está à frente do clube, né? E o principal, de que se haja uma mudança de gestão, que esse trabalho todo não se perca, né? Que haja uma continuidade. Uma meia realidade, né? Alguns setores, alguns departamentos nos clubes são já bastante profissionais, né? O marketing é um deles,
Futebol também é, né? O problema disso é que, por exemplo, o marketing, apesar de ter executivos profissionais, ele tem pouco reconhecimento do clube. Então, as verbas de investimento são muito pequenas. Então, por exemplo, não se promove, os clubes não... Você não vê uma propaganda de clube promovendo um jogo, como é comum nos Estados Unidos e na Europa. É um produto como qualquer outro. Você tinha que estar anunciando outdoor e tudo mais, né? Panfleto, indo atrás do consumidor para ele ir ao jogo. Então, eles deixam isso por conta da imprensa no anúncio dos jogos, né? Mas você precisa vender aquilo, né? Então o marketing não tem muito investimento. Então a gente tem meia profissionalização. Alguns setores, alguns departamentos dentro dos clubes são pouco profissionais, ou os profissionais têm pouca autonomia, entendeu? Então, na verdade, o que a gente acha que tem que acontecer é você ser como acontece mesmo com clubes associativos na Europa. Então, pega um exemplo máximo, que é Real Madrid e Barcelona, que são entidades associativas como os clubes brasileiros. Mas os profissionais que tocam o clube têm autonomia total, são super bem remunerados, super bem capacitados, e efetivamente eles trabalham independente da gestão, da política. Se um presidente muda, eles não vão ter o cargo dele ameaçado, eles não vão ser demitidos para entrar um amigo do novo presidente, né? Então aqui no Brasil a gente realmente precisa fazer essa separação, por isso nós estamos no meio do caminho só. Você acha viável ou possível que os clubes ultrapassem as rivalidades em prol do futebol, do crescimento, do desenvolvimento do futebol? Eu acho que institucionalmente já existe esse movimento, né? Já existe um movimento do ponto de vista institucional de eles perseguirem, né, justamente essa unidade, essa união, porque, né, já diz o bom e velho ditado, a união faz a força. Então, né, existem uma série de interesses que ainda, né, pairam sobre o esporte, sobre o negócio do esporte, o negócio do futebol, ele é muito atrativo, né, para, enfim, uma série de segmentos de negócio, e se os clubes não tiverem alinhados de fato, e essa é uma discussão muito longa, né? Envolver as federações, envolver a própria CBF, né? A gente viu aqui que gerou bastante polêmica esse assunto, eu não vou conseguir responder essa pergunta em um minuto, mas de fato existe essa corrente, acho que tem que ter esse alinhamento. Para mim a palavra não é nem união, né? Para mim a palavra é alinhamento. Né? Ter clareza de para onde a gente quer que o negócio vá, ter clareza de onde a gente quer chegar em conjunto, né? Esse conjunto, essa liga desportiva, essa liga de futebol brasileira, e a gente ter clareza e traçar esse rumo e ter uma estratégia, e, né, mais do que união, acho que tem que existir um alinhamento. Ficamos muito felizes, primeiro, pelo quórum que se formou aqui. Eu acho que, né, todo mundo com o mesmo espírito, a mesma dinâmica, vim aqui para debater, vim aqui para ficar com a pulga atrás da orelha, vim aqui para realmente trazer conteúdos que sejam relevantes para os meus colegas de outros clubes. Isso é muito importante, a gente fica super satisfeito, e mais satisfeito ainda por a gente ter uma pauta absolutamente livre acontecendo ali no nosso palco. Né? Não existem interesses de patrocínio, não existem interesses de um clube contra o outro, são pautas absolutamente livres, e eu acho que é desse jeito que a gente vai para frente, promovendo discussões como essa, né, com essa liberdade, com essa democracia, que a gente vai de fato contribuir, dar a nossa contribuição como empresários do segmento, dar a nossa contribuição para que os clubes tenham aí esse altruísmo de seguir em frente. Aí, muito bem. Eu ainda estava com a canopla do programa Nosso Momento, mas isso foi só um detalhe, né? Vocês viram que eles entendem e muito do assunto e falam super bem, né? Como é importante você falar, se expressar, se comunicar bem. O Instituto de Oratória do professor Reinaldo Pulito mudou a minha maneira de me comunicar, vai mudar a sua também. Acesse o site www.pulito.com.br, lá tem dicas, testes, vá conhecer a escola, matricule-se no curso e depois você me conta, tá bom? Tem mais Fórum Business FC, vamos conferir a entrevista com o presidente do Flamengo. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. Presidente, a principal abordagem desse fórum é a profissionalização da gestão do futebol. Como que o senhor vê a viabilidade disso? Eu acho que é fundamental, é uma questão de sobrevivência daqui para frente, né? Quem quiser sobreviver no futebol vai ter que profissionalizar a gestão, que hoje em dia futebol é um negócio altamente complexo, né? Quando eu era criança e comecei a acompanhar futebol, né, o futebol vivia apenas da bilheteria, e hoje a bilheteria é absolutamente residual, né, no elenco de receitas de um clube.
Então o Flamengo já pratica a profissionalização e eu acho que é o caminho para todo mundo. O futebol, presidente, ele envolve paixão, amor à camisa, né? Muita emoção. Como que é administrar paixão e gestão? Esse acho que é o grande dilema e a grande receita, você saber balancear paixão com profissionalismo, né, com gestão. Mas eu acho que até a paixão ela acaba ajudando, porque não fosse o Flamengo, por exemplo, objeto da paixão de 40 milhões de torcedores, a gente não teria tanto potencial de alavancar receitas como temos hoje. Porque, afinal de contas, um consumidor de um produto que atende a 40 milhões de torcedores é um consumidor, acima de tudo, fiel. Qual a maior preocupação do clube hoje, presidente? Como refinanciar e pagar as dívidas ou ter um bom time? As duas coisas, mas a gente sabe que se a gente não tratar da questão da dívida, se o Flamengo não for um clube responsável, nós jamais vamos conseguir ter um bom time no longo prazo. Mas é claro que a gente trabalha para ter um bom time no curto prazo, talvez não o melhor que a gente poderia ter hoje, mas estão pavimentando o caminho para o Flamengo ser forte de uma maneira permanente. Nesse sentido, presidente, quais as principais ações que o clube está fazendo para modernizar a sua gestão? São várias, né? A questão da maximização das receitas, né? O Flamengo, quando a gente assumiu, não tinha patrocínio na camisa, era um clube desacreditado e hoje nós já conseguimos ter a camisa mais valorizada do Brasil. Somos o clube com a maior receita dentre todos os grandes clubes brasileiros. Já éramos ano passado, inclusive, tirando a venda de jogadores, né? Esse ano já somos. E além da maximização das receitas, é reduzir a despesa também, andar na outra margem do rio. Então nós estamos trabalhando, reduzindo o nosso endividamento, né? Foi o único grande clube que reduziu o seu endividamento e, acima de tudo, você ter critérios, né, e padrões de excelência em governança e em transparência. As medidas aprovadas pela presidente, mesmo sendo em teor provisório, ajudam os clubes? Eu acho que é uma excelente sinalização. É claro que daquele texto inicial da MP, que está sendo aperfeiçoado agora no Congresso Nacional, tem várias coisas que a gente pode mudar, né? Isso faz parte do jogo democrático, é um processo natural. Acontece com todas as medidas provisórias. E agora a gente está nesse processo de discussão, mas eu tenho certeza que nós vamos chegar em um final feliz e a Lei de Responsabilidade Fiscal do Esporte vai vir para ficar e vai ser um instrumento que vai ajudar os clubes brasileiros a andarem na linha e a adotarem critérios, né, e padrões permanentes de governança. Tomara. Qual o principal diferencial do clube hoje, presidente? Olha, o principal diferencial do Flamengo sempre foi o tamanho da sua torcida, né? Ninguém tem 40 milhões de torcedores. Agora, a partir daí, a gente pode criar vários outros subdiferenciais, mas o importante é que a gente, em primeiro lugar, respeite esses 40 milhões de torcedores, né? Que dê exemplo para eles. O Flamengo, no passado, era uma instituição desacreditada e hoje é exemplo para todo mundo. Acho que é esse caminho que nós temos que seguir. Qual a importância desse evento no mercado esportivo do país? Cada vez maior, né? Já é a 4ª edição, já é a 3ª que eu assisto, né? E eu tenho certeza que daqui para frente nós vamos contar os dias para chegar aí no fórum, né, do Business Futebol Clube. Presidente, antes de finalizar, o que o senhor acha da mistura de esporte, futebol e cultura, que é o foco do nosso programa? Eu acho que não tem como dissociar, né? O futebol é o esporte mais importante, é o esporte, né, que está no coração do povo, né? E aí também tem tudo a ver com cultura, né? Então acho que se esse é o foco de vocês estão no caminho certo. Que bom. Uma das nossas pretensões é levar músicos, artistas para conhecerem os CTs dos clubes. As portas do Flamengo estão abertas para nós? Com certeza. Nós, inclusive, já tomamos essa iniciativa. De vez em quando, alguns artistas rubro-negros vão lá se apresentar para os jogadores. E acho que é extremamente saudável aproximar os nossos atletas aí, né, da música, das artes, do teatro, da leitura. Isso aí só ajuda. Muito obrigada, presidente. Por nada, foi um prazer falar com vocês. Estamos aí à disposição. Sucesso. Aí o senhor Eduardo Bandeira de Mello, muito obrigada, viu? Gente,
40 milhões de torcedores, é muita gente. Você que torce para o Flamengo, acesse a nossa página do Facebook, curte ela para a gente, por favor. Se inscreva no nosso canal no YouTube, eu conto com vocês. Olha, 40 milhões de visualizações, diretor, a gente consegue patrocínio e a gente consegue ir para o Rio de Janeiro fazer um programa muito especial, show de bola no CT do Flamengo. Eu conto com você, torcedor rubro-negro, viu? E eu tenho uma dica para você que quer realizar os seus sonhos, os seus objetivos, ter uma ajuda profissional ajuda e muito. A coach Malu Monteiro transformou a minha vida, vai transformar a sua também. Acesse www.malumonteiro.com.br. Essa ajuda profissional vai te ajudar a conseguir realizar os seus objetivos, viu? Eu tenho certeza. E depois você me conta também. Tem muito mais Fórum Business FC para você. Tem entrevista com o presidente do Grêmio, com o presidente do Bahia, com o diretor do Maracanã, mas vai ficar para o próximo programa na semana que vem. Ah, e essa semana tem Dia dos Namorados. Vai ter festa na The History para os casais e para os solteiros. Acesse o site www.thehistory.com.br e eu te vejo lá na festa. Fica comigo, que eu fico com você no próximo Momento Esporte. Tchau!